Hare Krishna. Hare Krishna. Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Krishna Bhutta Simati Hridananda Daska Samati Namaste Guru Sai Brahma. Ok, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 10º capítulo, verso 4. Então a gente começou esse capítulo ano passado, né? E agora a gente vai continuar. É um capítulo bastante interessante, bem pesado, que vai direto no cerne da questão da vida espiritual e os problemas da vida não espiritual, ou seja, a dinâmica da vida focada em atividade fruitiva, que é o termo que é usado, assim, a tradução, como é que ficou, né? Atividade fruitiva, ou seja, a atenção focada em modificar a realidade material para o prazer egocêntrico da alma, mais ou menos assim. Então a gente vai ver aqui. Isso aqui são ensinamentos diretos de Krishna. Krishna está passando esses ensinamentos diretamente para Uddhava. Então eles têm um peso especial que é o próprio Krishna falando. Como a gente não conseguiu escrever, eu vou ler sozinho. Nivritam karma sevita pavritam atparastyajit Gigyasayam sampravrito nadriyat karma chodanam. Nivritam karma sevita pavritam atparastyajit. Gigyasayam sampravrito nadriyat karma chodanam. Repita comigo. Nivritam. Deveres reguladores. Karma. Tal trabalho. Seveta. Deve-se executar. Pravritam. Atividades para o gozo dos sentidos. Matparaha. Alguém que se dedica a mim. Tyajet. Deve abandonar. Gigyasayam. Buscando a verdade espiritual. Sampravritaha. Estando perfeitamente ocupado. Não. Adriye. Deve-se aceitar. Karma. Qualquer atividade material. Chodanam. Preceitos que governam. Tradução, repita comigo. As traduções e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aquele que me fixou dentro de sua mente, como a meta da vida, deve abandonar as atividades baseadas no gozo dos sentidos. E em vez disso, deve executar trabalho regido pelos princípios reguladores para o progresso. Quando, porém, alguém se dedica na íntegra à busca da verdade última acerca da alma, não deve aceitar os preceitos da Escritura que governam as atividades fruitivas. Vou repetir sozinho. Aquele que me fixou dentro de sua mente como a meta da vida deve abandonar as atividades baseadas no gozo dos sentidos.
e, em vez disso, deve executar trabalho regido pelos princípios reguladores para o progresso. Quando, porém, alguém se dedica na íntegra à busca da verdade última acerca da alma, não deve aceitar os preceitos da Escritura que governam as atividades fruitivas. Então, o que Cristo está dizendo aqui? Tem três coisas. Uma seria a pessoa simplesmente agir buscando seus interesses mesquinhos, egocêntricos, simplesmente buscando satisfazer os seus sentidos corpóreos. Então, esse é um nível bem baixo assim, de atividade humana. Você está no corpo humano e basicamente seu único foco é o que vai me dar mais prazer imediato. E você vai buscando aquelas situações e coisas, pessoas, enfim, você vai fazendo seus planos, né, infinitos, buscando sempre maximizar simplesmente o prazer sensorial. Então esse é um nível baixo. Um nível um pouquinho melhor seria a pessoa que na vida humana entende, não, eu posso usar essa vida humana para me elevar, pelo menos materialmente, de alguma forma eu posso me elevar um pouco mais. Então eu vou ver o que se recomenda nas Escrituras. De atividade material, que atividade material eu posso fazer? Que seja dentro dos limites assim do bom senso, do Dharma. Qual é o meu Dharma? O que eu posso fazer dentro do meu Dharma? Que aí, agindo de acordo com o Dharma, eu vou ter um benefício superior. Não só imediato, quer dizer, não só eu vou ter uma consciência mais calma, mais tranquila, vou experimentar mais bem-estar, mas seguindo o meu Dharma, seguindo essas instruções de moralidade, de comportamento, de dever, seguindo esses parâmetros que são descritos nas escrituras védicas, em outros textos religiosos também, fazendo isso, eu vou me beneficiar. Eu vou estar numa situação melhor daquela pessoa loucamente buscando simplesmente se gratificar bestialmente. Mas aí Krishna fala, não, mas tem um outro nível. Se você agora realmente se dedica na íntegra à espiritualidade, se você agora realmente entendeu que a sua vida espiritual é a sua prioridade máxima, então você não deve dar muita atenção às diferentes recomendações das escrituras e das religiões. Você não deve se preocupar tanto, eu tenho que fazer aquele ritual, eu tenho que fazer, pede-se que nessa época faça-se assim, então vou fazer assim, sim, é recomendável fazer, entendeu? Você não dá tanta bola às recomendações das escrituras para o progresso material humano. Então Krishna está falando isso aqui agora, e ele falou algo bem parecido para Arjuna no Bhagavad Gita, que ele fala, não dê bola às palavras floridas dos Vedas. Por quê? Ele está falando, se referindo justamente a essa parte mais mundana dos textos védicos que falam sobre rituais que você deve fazer para acumular bom karma e atividades e coisas que você deve fazer em respeito aos seres, né, do universo, aos semideuses, enfim, todas essas atividades que são boas, são ótimas, elevam, mas têm um objetivo de avanço dentro do mundo material, dentro do processo reencarnatório. Então, quando você chega nesse nível de pura espiritualidade, seu foco deve ser exclusivamente a sua espiritualidade. Você não precisa mais se preocupar tanto com as pequenas regrinhas ritualísticas recomendadas. Entendeu? Esse é o foco. O que vai acontecer? Dentro da vida espiritual pura, você automaticamente vai estar cumprindo o seu Dharma. Porque não tem como você evitar ser quem você é. Então você automaticamente vai estar cumprindo seus deveres, sendo um excelente profissional, mãe, pai, irmã, etc. Cidadão. Você já vai estar sendo essa pessoa, porque essa é a base para uma boa vida espiritual, você ser uma excelente pessoa,
dhármica. Mas o que você não precisa se preocupar é com aquelas regrinhas de rituais e de, faz essa oferenda, sabe, a esse Deus para fazer isso e faz aquela outra oferenda para não sei o que, para obter bons filhos e para queimar. Você não precisa se preocupar mais com esses detalhes das religiões assim antigas, essa coisa de cumprir, sabe? Não, isso aí você não precisa fazer. Basta você manter seu dharma, seu foco, sua oferenda, fazer da sua vida yagya, como a gente tem estudado, né? No estudo do guia da Bhagavad Gita, fazer o seu yagna, fazer da sua vida um yagya, uma oferenda a Deus dentro dos seus deveres já. Ok? Deu para entender? Significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que as palavras Gigyasyam Sampravritam se referem a alguém que seja Yoga Arudha ou avançado no processo de Yoga. No Bhagavad Gita 6.3-4 afirma-se Arukshor Munir Yogam Karma Karanamuchate Yogarudasya Tasyeva Shama Karanamuchate Yadai Nindindriyarteshu Nakarmishu Anusajate Sarva Sankalpa Sanyasi Yogarudhas Tadochate. Entenderam? Então tem a tradução aqui. Afirma-se que quem é neófito no sistema yógico óctuplo recorre ao trabalho, mas quem já está elevado em yoga atua através da cessação de todas as atividades materiais. Disse que alguém está elevado em yoga quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca de gozo dos sentidos, nem se ocupa em atividades fruitivas. Então esse é um ponto central assim, do caminho do yoga, que é justamente esse momento crucial onde a pessoa consegue guiar a sua vida, se ocupa. Não é que ela fica numa caverna, não é que ela vai ficar esquisita, numa bolha, não vai ficar trancada num mosteiro, num ashram, mas ela consegue vencer, na verdade acontece gradualmente. Você vai vencer a tendência de ser motivado por resultados futuros. Você vai parar de agir simplesmente na expectativa de recompensa futura. Isso é consciência mundana. Todo mundo aqui está experimentando isso, né? Na consciência mundana a gente age pensando em resultados futuros. Vou fazer isso, porque eu vou conseguir isso. Vou fazer esse ajuste para melhorar isso aqui. Vou fazer aquele ajuste para melhorar aquilo ali. Vou fazer isso aqui para comprar não sei o quê. Vou fazer isso aqui, porque assim eu vou ter mais dinheiro. Vou fazer isso aqui, eu vou ficar mais confortável. Pera lá. Sempre, por que você está fazendo isso? Porque eu quero isso aqui. E por que você vai? Porque eu quero aquilo ali. E por que você veio aqui? Para conseguir aquilo. Então você está toda hora, né? Trabalhando para ajustar uma situação material que vai te dar um resultado quando? No futuro. Certo? Você vai ajustar porque agora, agora vai ficar bom. Vou fazer assim porque agora vai ficar legal. Vou ajustar isso aqui. Depois eu vou ajustar aquilo. Depois eu vou ajustar aquele outro. E aquele outro. E aquele outro. E a gente passa a vida inteira assim, né? Já reparou, né? A gente passa assim uma certa idadezinha, você começa a reparar que você está toda hora, né? E isso para? Não para nunca. Porque a vida material é tal que ela sempre precisa de constantes ajustes. A vida material, nada é fixo, nada fica estável, nada é permanente. Então não tem nenhuma situação que você fala, agora deu. Nunca. Não importa quem você é, não importa o que esteja acontecendo. Não importa seu grau de inteligência, riqueza, fama, beleza. Toda hora você vai ficar ajustando alguma coisa. Toda hora. Você nunca vai ficar confortável. Toda hora. Não, agora eu preciso disso, agora daquilo, agora do outro, agora não sei o quê. Agora eu preciso de férias, agora eu tenho que voltar das férias, agora eu tenho que trabalhar. Não. É assim. Então, todo o foco do yoga é justamente essa transição de você parar de fazer isso
começar a entrar na percepção da sua consciência, do seu verdadeiro eu. E nessa percepção começar a conectar com Krishna, com Deus, com o eu superior. E transformar essa busca por situações futuras, você realizar que tudo isso é um fluxo e você se fixar no fluxo e não no resultado. E não no fluxo de amanhã, não na situação transitória de amanhã. É você simplesmente se fixar na situação transitória de agora. Você viver este momento agora. E não mais colocar sua energia, sua consciência no que você quer que aconteça amanhã, no futuro. E sim direcionar essa força sua de atenção, de foco, essa mesma força que você tem, que direciona o pensamento. Como é que eu vou ficar quando eu conseguir aquela coisa que eu quero? É uma força, é uma consciência, é um foco. Você tem esse poder, né? Sua mente, ela vai e usa parte do seu CPU aí, né? Tá usando sua memória aí, seu CPU, tá usando o seu poder e tá fazendo, eu vou ficar desse jeito quando eu conseguir isso. Vai ficar melhor para mim quando eu tiver aquilo. Então esse mesmo foco, agora você pega ele e direciona para o momento e especialmente para yoga, sua conexão com Krishna. Então nesse momento você está em yoga. O fluxo está acontecendo, o que está te guiando agora é só o seu Dharma, não é mais o resultado futuro, é simplesmente o seu papel, o seu dever, aquilo que você sabe que você tem que fazer neste momento, a sua contribuição ao mundo, a Deus, à família, seja lá o que for, a sua contribuição que você está aqui para dar, neste momento, você sabe o que é, e você está focado naquilo, no ato, na ação, e usando a sua energia adicional para fazer a conexão espiritual, yoga. E aí você vai vivendo sempre aqui e agora, nesse fluxo, na conexão. O que fica fixo é a sua consciência da sua pessoa, consciência de si mesmo como algo além da matéria, e a sua consciência da sua conexão, yoga, amorosa, bhakti, com Krishna. Então você começa a viver o momento em estado de conexão amorosa transcendental. Externamente, você está na atividade. Externamente, uma outra pessoa não vai, assim, de longe perceber a diferença. Se ele chegar um pouquinho mais perto, ele vai ver que você está super tranquilo, você está feliz, você não é estressado, você tem clareza mental, entendeu? Ele vai perceber chegando mais perto. Mas assim, quem está só observando de longe, ele não vai perceber. Porque você vai estar na atividade. A diferença vai ser que você vai ter um padrão de atividade melhor. Você vai ser uma pessoa mais íntegra, mais correta, mais séria, mais confiável. Então, externamente, o que vai ser é que você vai parecer uma pessoa muito legal. Mas ele não vai saber o que está acontecendo. Ele vai achar que você também está lá no emprego porque você está querendo salário, porque você quer comprar não sei o quê. Ele vai achar que você está na mesma hora. Mas internamente você vai estar experimentando uma sensação completamente diferente. Completamente diferente. Livre de toda ansiedade, livre de medo, livre de ódio. Porque é só essa habilidade de ficar aqui e agora conectado é que te permite ficar livre de ódio e de ansiedade e de medo. Porque se você colocou a sua atenção, você investiu seu coração numa situação futura, é impossível você não experimentar ansiedade. É impossível, porque você botou um pedacinho do seu eu numa situação que não chegou ainda,
que não depende de você? E que pode ou não acontecer. Então, é impossível você não experimentar todas as outras sensações ruins. De ansiedade, medo, frustração, raiva, inveja. É impossível. Se você deseja qualquer coisa nesse mundo material, você vai ter inveja de quem tem. Você quer, você não tem. Aquela pessoa tem. É impossível. Não tem. A única forma de não ter inveja é você estar totalmente feliz e focado na sua ação. Que a sua ação é sua, você está fazendo, perfeito, acabou. 100%. Aí você não tem que ter inveja de ninguém. Porque é a sua ação. E a ação do outro é a ação do outro. E você fica feliz se o outro conseguir também ficar totalmente focado na ação dele. Essa é a diferença. Você está feliz na sua. Okay? Então esse é o ponto crucial, o divisor das águas da consciência mundana e da consciência espiritual. Continua. Pode-se dar o exemplo de um homem comum que tenta desfrutar a companhia de mulheres em busca de prazer sensorial mundano. Chama-se isto Pravrita Karma, ou caminho do gozo dos sentidos. O homem religioso também desfruta a companhia de uma mulher, mas sob os princípios reguladores do sistema Varnashrama. Porém, quem está absorto por completo no avanço espiritual renuncia, enfim, a todo o gozo dos sentidos, derivado de associação sexual, quer regulado, quer ilícito. De modo semelhante, na fase de Pravrita Karma, ou ordinário gozo dos sentidos, come-se de tudo o que agrada à língua. Por outro lado, um devoto materialista às vezes cozinha preparações suntuosas e as oferece à deidade, não para satisfazer o Senhor, senão que com a intenção de satisfazer a própria língua e estômago. Porém, aquele que é sampravrita, ou plenamente ocupado em consciência espiritual, jamais se interessa pela mera satisfação da língua. Ele evita alimento comum preparado por pessoas materialistas e apenas com a finalidade de manter o corpo apto a servir Krishna, come quantidades moderadas de alimento que foi primeiro oferecido à deidade para o prazer da deidade. O processo de compreensão espiritual, pouco a pouco, leva a alma condicionada, do ponto mais baixo da consciência materialista, à total absorção no serviço amoroso à personalidade de Deus. No início, a pessoa é ensinada a utilizar suas propensões de desfrute, oferecendo primeiro ao Senhor o fruto do próprio trabalho. Na fase avançada, contudo, o impulso para executar atividades fruitivas, karma chodanam, está ausente e a pessoa apenas se ocupa no serviço amoroso ao Senhor, sem nenhum motivo egoísta. Por exemplo, um sannyasi renunciado que prega a consciência de Krishna, ou mesmo um pai de família renunciado que prega a consciência de Krishna, não é obrigado a executar todos os preceitos que regem o gozo dos sentidos na vida familiar. Enfim, todo ser humano deve adotar os deveres transcendentais da consciência de Krishna. Em lugar de trabalhar para satisfazer os próprios desejos e então oferecer os resultados a Krishna, ele deve ocupar-se por completo em agradar o Senhor diretamente, segundo seus próprios desejos íntimos. De acordo com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, qualquer tentativa de desfrutar o mundo material, quer religiosa, quer irreligiosamente, estará afinal repleta de contradições. Deve-se chegar à verdadeira plataforma da ausência de desejos, amor puro por Deus, e assim solucionar todos os problemas da vida. Então a ideia é essa. Gradualmente,
você vai tendo seus desejos, você vai sendo guiado pelos suas motivações egocêntricas. Mas com o tempo, você começa a focar um pouquinho mais no Dharma. É uma coisa gradual, começa do 0, vai para o 0,1%, 0,2%. Você começa a ter esse poder de trazer essa consciência para o aqui e agora, mindfulness, e nesse mindfulness focar a sua atenção na atividade, no seu Dharma, em fazer o seu papel, gradualmente. Aí você cai, você quebra a conexão, aí você volta. Então você vai cada vez mais ficando no aqui e agora, fazendo o seu dever. E você vai experimentando, você está nesse processo se auto-observando, todo yogi tem esse processo de auto-observação, você testemunha, né? Como Patanjali fala no Yoga Sutra, você se torna testemunha de si mesmo. Então você começa a se auto-observar, você está ficando consciente da sua consciência. Então nesse processo de direcionar a sua consciência para dentro, você vai perceber a diferença de sensação. Como é que você sente quando você está no que é agora? Simplesmente focado em fazer o seu dever para o prazer de Deus, você vai sentir, mesmo que seja um pouquinho. Você fez lá, você está no 0,5%, mas você vai reparar que naquele 0,5% que você conseguiu ficar com a mente sob controle, na ação, conectado amorosamente a Deus, você vai sentir uma sensação. Aí você vai cair de novo, fazer as coisas por desejos mesquinhos, materialistas. Aí você volta. Aí você vai falar, peraí, olha como é que estava a minha consciência, fiquei aqui todo cheio de ansiedade, de medo, de não sei o quê, fiquei com raiva, inveja. Naquele momento me senti muito bem, clareza mental, conectado, centrado, harmonioso. Aí você, entendeu? Aí você vai sentindo, aí você, peraí, vamos fazer um pouquinho mais, 0,7%, 1%. Aí você está passando já 2% do seu dia conectado, 3%, entendeu? A coisa vai aumentando, você vai malhando a sua consciência. E você vai experimentando essa diferença de sensação. Como é que é viver com um tipo de consciência, como é que é viver com outro tipo de consciência. Você vai ter agora a experiência direta das duas coisas. Quando a gente está no 0,0%, a gente acha que não tem outro estado de consciência. Eu só conheço um, né? Quando você só conhece um de uma coisa, você não sabe nem se sabe que existe, né? Se tudo é branco, você não sabe que existe cor. Imagina, você está só vendo branco, é tudo branco, só tem branco, um tom de branco, você não vai nem pensar em termos de cor. Simplesmente branco. Mas quando tem qualquer outra cor, você fala, peraí, agora tem branco e tem verde. Então você já ficou ciente que tem cores, aí você começa, e aí? Entendeu? E a consciência é assim, quando você está na consciência totalmente materialista, você não teve nenhum despertar ainda, você não teve um passo ainda nessa vida, na sua vida espiritual. Então você fica assim, só tem uma coisa, né? Só tem um estado de consciência. Então eu não sei o que eles estão falando, mas eu acho que parece besteira. Parece bobeira, porque eu experimento, só tem uma coisa. Mas quando você dá um primeiro passinho, um pouquinho que você fez, você deu aquele clique, aí você, peraí, agora já tem duas coisas. Agora já sei que tem um estado de consciência superior e um estado de consciência inferior. E mesmo que o seu superior ele é muito baixinho, você acabou de começar. Então o seu estado de consciência superior é um... Mas esse já é bastante diferente do seu outro estado de consciência. Aí você começa a aumentar o seu estado de consciência, você vai se iluminando. Você vai iluminando, você vai crescendo, essa consciência vai expandindo. O que significa consciência expandindo? Significa que quando você está conectado, está mais alto. Ainda assim você fica caindo. Ainda assim você perde a conexão. Mas como está expandindo, já não perde tanto. Para começar, o ponto de baixo, o piso vai aumentando. O teto vai aumentando e o piso vai aumentando. Mas você ainda sabe que tem
Então, Patanjali mesmo fala sobre isso. O piso e o teto vão aumentando e se aproximando um do outro de acordo com o seu avanço. Então, quando você está cada vez mais avançado, quando você já cai para um padrão que ainda é muito elevado. Mas ainda assim você sente a diferença. E você experimenta a diferença. Você experimenta a diferença desse estado de consciência inferior. E aí você busca novamente a conexão. Aí você sente a queda, conexão, entendeu? Aí você vai sentindo. Então é uma coisa muito real, é muito legal o caminho espiritual, porque é absolutamente real. Você vai viver isso, por isso que você não vai ter dúvida, não é uma coisa de fé, não é uma coisa de será que é, se eu vou fazer. Você vai absolutamente experimentar a diferença. E essa diferença é o quê? É o seu bem-estar, é a sua felicidade. Então não é uma coisa assim só de não tem importância. É absolutamente tudo que importa para você. É o seu bem-estar, a sua felicidade. Como você se sente. É você se sentir cada vez melhor, sentir realmente bem, harmonioso. Aí chega ao nível de êxtase transcendental. Você sentir, quando você está lá em cima, você está em êxtase naquele contato. Você está experimentando. Então, não é uma coisa assim leviana, não é um detalhe da vida. Por isso que quem está no caminho, por isso que todo o avatar, todo o texto sagrado, fala, olha, isso aqui é a coisa mais importante, está urgindo a gente, isso é a coisa mais importante. Não pense que tem outra coisa mais importante, deixe outras prioridades um pouco de lado e coloque a vida espiritual como sua prioridade, porque isso é a coisa mais importante, mais impactante na sua vida. Nada que você vai fazer, nada vai chegar aos pés do impacto que a sua vida espiritual vai ter na sua vida. Nada. Não importa que conquista material você tenha, não importa que situação material você conquiste, nada vai chegar aos pés. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? O gosto superior. É um outro gosto. E é muito superior. Não se compara. Okay? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Deu para entender? Tem alguma orientação, algum tipo de recomendação para quando outras pessoas que não perceberam essa importância questionam e vêm te interpelar sobre o que você está sentindo e que caminho você está dando para sua vida quando você coloca a vida espiritual em algum nível de prioridade que elas não colocam, mesmo que isso não te abale, porque se você já sentiu, já percebeu que isso é importante, você não se abala com isso, mas tem alguma recomendação de como lidar com esses questionamentos que podem vir dos outros, assim? Tem um vídeo que eu fiz que é chamado A Barreira Social. Porque você fala que não incomoda a gente, mas no fundo incomoda. É uma barreira social e com qualquer barreira você vai ter que ultrapassá-la. E justamente como aí todo coach vai te falar isso também, né? As pessoas que mais te atrasam, que são os maiores obstáculos aos seus objetivos, são as pessoas mais próximas de você, né? Então isso é uma coisa comum até no nível de coaching, né? Quem mais pode atrapalhar seus projetos, seus sonhos, são as pessoas mais íntimas, né? Esposa, mãe, tal, etc. O que fazer? Você realmente tem que ter essa firmeza. Por isso que uma das qualidades do yoga mencionadas por Krishna é firmeza. Você tem que ter firmeza. Você tem que saber o que é bom. Você tem que ter essa confiança em você mesmo, que você sabe o que é certo. E você vai seguir aquilo, porque você sabe que é bom. E essa firmeza, o que alimenta a firmeza? A prática também, com certeza, muito bem. O que mais? Associações. Ter boas associações. Também, muito bem. Bom. Associação.
a prática, o que mais? Que alimenta primeiro, essa é a pergunta. A sua inteligência, entendeu? Se você sabe que é certo, você vai fazer, né? Você tem certeza. Qual o grau de certeza que você tem? Então, quanto mais firme está a sua certeza, a sua inteligência, você entendeu realmente a situação, aí você não vai parar, né? Sua clareza, né? Sua clareza mental no assunto. Né? Se esse prédio está pegando fogo, alguém fala, não, fica aqui, vamos conversar. Não, mas está pegando fogo. Se você tem certeza que está pegando fogo, você vai sair do prédio. Agora, se você não tem certeza, de repente é uma coisa assim, não, tem uma fumaça, toca, você não sabe, você não está vendo, aí você não tem certeza, aí você pode ficar e você vai morrer. Entendeu? Então, qual o seu nível de conhecimento, de visão, de clareza da situação? Aí isso vem com estudo. Quando você alimenta a sua inteligência com estudo, você desenvolve cada vez mais clareza e, portanto, firmeza no seu propósito. Então tem esse nível, realmente é uma barreira. Como lidar? Nesse vídeo eu explico que você tem que ter um grau de paciência, de tolerância também, né? Que essas pessoas fazem isso porque você tem um papel no teatro da vida delas, você tem um papel, você é um ator na peça onde elas são o ator principal. Né? Todo mundo quer manipular os outros, que os outros satisfaçam o papel que a pessoa criou para si mesma. Isso é uma coisa normal do ser humano. Né? Ele quer manipular, consciente ou inconscientemente, mas ele tem ideias, sugestões do que todo mundo deveria fazer dentro da minha história. Né? Todo mundo não tem? Eu acho que você devia fazer assim na minha história, acho que você devia fazer assim, você tem esse papel aqui, você fica aqui, você faz assim, tá? E aí quando você muda, você está estragando a peça, né? Imagina, você está lá, todo mundo no teatro, e você, não, agora, pera, pô, todo mundo foi lá, está estragando a peça, né? Os outros atores vão ficar com raiva de você, né? Porque você está estragando lá a peça. Então você estraga a peça das pessoas ao seu redor, que eles criaram uma peça com todo mundo lá, então, atores coadjuvantes, e de repente você mudou o roteiro. E eles não concordam com o roteiro novo que você criou. Então você está ofendendo eles. Você está criando para eles, né? Para você não, você sabe que você está fazendo o correto. Mas para a visão deles, você agora virou um problema. Você está fugindo do roteiro, eles vão falar até que você é egoísta. Você é egoísta, né? Você criou seu próprio roteiro e não se preocupou com o nosso roteiro. Como você faz isso? Você é egoísta. Você está falando de vida espiritual, mas você está sendo egoísta. Então você vai ouvir isso. Muitos espiritualistas já ouviram isso, né? Você está sendo egoísta porque você está seguindo o seu roteiro espiritual. E cadê o nosso roteiro da gente sair, tomar a nossa chopp, se divertir, ficar junto, e você fazer assim para mim, eu fazer assim para você? Churrasco. Hã? Churrasco. Cadê o churrasco e tal? Então você começa a extrair, né? Então, quer dizer, tem um limite assim, você tem que entender que a pessoa está passando por esse processo. Você tem que pensar, poxa, olha só, mudei o roteiro, a pessoa, coitada, ela vai ter que se ajustar, né? Então eu vou ter que ser paciente e tolerante com esse ajuste que a pessoa vai ter que fazer, ao mesmo tempo que eu não vou abrir mão da minha certeza, do meu bem-estar, do meu avanço. Eu não vou abrir mão. Com o tempo, as coisas vão se ajustar. Como todo bom ator, se um começa a mudar, os outros sabem se ajustar e a peça continua. Né? Os atores fazem isso. Às vezes eles esquecem linhas e aí eles têm que inventar. E aí, se for uma trupe boa, todo mundo se ajusta e a coisa vai dar certo. Então você vai se ajustando. Eu costumo brincar assim, na minha experiência pessoal, depois de 10 anos todo mundo se acostumou. Então, se você ficar firme em 10 anos aí, que depois está tudo legal, você está com uma turminha boa, todo mundo já se acostumou a ser vegetariano, não beber, ser legal, fazer mantra, meditar, sabe, viver num... Sabe, todo mundo já está, é isso mesmo, legal. E aí começa a valorizar. Olha que legal, eu tenho, né, um dos atores aqui da minha peça, é um espiritualista, ele até acha legal, olha só, minha filha, meu filho, né, minha ex-mulher, sabe? Acha legal, fala, olha só, super, ela dedicou-se à vida espiritual, que legal. Sim. Opa, eu tenho uma experiência também, é interessante que às vezes eles começam também a mudar, né?
Às vezes tu começa a contar boas novas. Eu tive muita experiência quando eu fiz um retiro. Meu primeiro retiro foi budista. E aí tu começa a contar da máscara, contar com vontade. E eles não tem um livro do Buda universitário. Não tem. Eu tenho amigos hoje que estão lendo muita coisa, falo com eles todo dia sobre espiritualidade, porque eles também, eles começam a ver que tem resultado aquilo ali. Sim. E para eles também, né? Não, quando tudo dá... Eu consegui também enganar. Isso é quando tem as bênçãos fluindo, acontece. Isso é legal. Mas a gente não deve contar com isso, a gente não deve depender disso. Mas isso é muito bom e, claro, quando acontece é ótimo. Certamente você vai ter um impacto positivo. Mesmo a pessoa reclamando, achando ruim, mas você vai ter um impacto positivo, porque você está dando um exemplo, né, de transformação. Então as pessoas vão reparar aquilo e aquilo vai ter um impacto, seja inconsciente, seja para uma outra vida, uma semente, mas você vai estar tendo um impacto positivo, certamente. Então vale a pena insistir. Ok, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna. Hare Krishna.